Mateus, para fazer leitura. Ele vai fazer a leitura, porque ele já sabe como a pessoa que fez aqui normalmente já fala. Então você vai fazer no mesmo ritmo que o pregador dessa mensagem, tá bom? Para me dar mais demoras. Aí você pode fazer, você pode usar um negócio, tem? Mesmo que não está escrito aqui, tá? Pode de repente também mudar uma palavra ou outra, tipo para ser tem, só que essa introdução, mas eu vou sentar, vou ver se faz essa introdução de feio. É na ordem, tá, senhorita? Ah, só a introdução? Existe uma outra. Ah, tá bom. Mas antes você chama o Mateus. Mateus, quando ele começar a falar, aí você já começa a interpretar. Viu? Jesus. Boa noite, irmãos. Fala mais. Vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32. Fala mais alto, fala mais alto. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 32. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Expelido o demônio, falou o mundo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que se espelha os demônios. Pode falar, se perguntar, tem dúvida, ficou nervoso ou se perdeu no caminho. Calma, calma. Então agora, fala bem devagar para ele poder fazer. Vai lá. Vê que você ensaiou em casa. Mateus 9, capítulo 9, versículo 32. Pronto, deixa ele fazer. Ao se retirarem eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam. Dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que se espelham os demônios. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que se espelham os demônios. Ele está fazendo isso aqui como massificador, aí está colocando aqui. Então, não pode ser aqui também, não pode, é porque o dele colocou o massificador. Ai, gente. Vemos aqui a história da libertação de um mudo, que muito provavelmente não era mudo de nascença, já que imediatamente ele passou a falar e não precisou aprender depois de ser liberto.
Sua condição não havia sido provocada por uma doença ou acidente, mas por um demônio que havia se alojado em seu corpo. Em algum momento da sua vida, algo aconteceu. O demônio não só atingiu, mas passou a viver com ele, impedindo-o de falar. Você está dando uma quantidade, vai? Eu também não levo não, você vai fazer mais, fazer a sua parte. Oi? Ou sua parte, Não sei. Eu fico no perguntando por quê. Então temos que tentar entender a história. Faz parte da sua? a sua parte é interessada. Impedindo de falar. Acabou até aí. É. Nossa. Mas como é que foi? Você vai ver a Maria. A Maria não mandou o vídeo da parte dele. Deu pra entender? Deu. Qual que é a parte seguinte? Fico me perguntando por quê. Então você está eliminando a história. É dela. Eu vocês verem, ela fez só uma parte. Aí a gente empata. Ela tem um áudio aqui, tá? Não vou falar. Ela faz o abre aspas, né? E fecha. Aí ela descreveu que ela sinalizou. Ela fez tipo uma glossa. Colocou assim, uma o quê? Glossa. Não entender. História, tudo, não saber. Mas experiência, vida, ter. Então comecei a entender. Anos atrás, acampamento, várias pessoas, oração, abandonar coisas ruins. Mas um homem falar, eu caminhos errados abandono. Não consegui. Eu repeti, mandei ele falar, eu abandono. Continuar, não consegui. Demônio dentro do corpo. Então mandei demônio sair, em nome de Jesus. Então demônio várias coisas ruins fazer, mas pessoas orar. Então demônio sair. A glossa é a descrição do sinal, né? Isso. Exatamente. Eu li para vocês poderem ver, porque às vezes nós estamos no vídeo, né? Eu não consigo fazer, eu faço na gramática, eu não consegui fazer fora da gramática. Mostra pra gente. Mas, nem sei se eu vou te porque eu não sei se eu vou lembrar. Olha a nossa farinha, olha
Esse exemplo mostra como às vezes Satanás tem medo de que a pessoa vai dizer e procura impedi-la de falar. Mas olha, esse encontro esquece. No caso de alguns, ele quer controlar o que a pessoa vai dizer e a pessoa fica o servindo. No caso desse homem, do texto que nós vemos, o demônio o calou completamente, talvez por vários anos. Ao vivo, não. Vou lá. É muito difícil. Dos demônios? Sou eu, acho, né? Sou eu? Dos demônios? Sou eu. Deixa Eu eu não dar parte. consigo Igual dos fazer. demônios, sou eu. Sempre eu coloco o verbo no último, eu não consigo, eu não entendo assim. É práticas. A prática você consegue. O demônio não queria que ele se comunicasse, mas Jesus queria que aquele homem falasse. Encontramos nos evangelhos outras histórias semelhantes a essa. Só no evangelho de Mateus encontramos duas. Eu vou lá? Não, peraí. Satanás quer aprisionar. Mas tá certo, é o que eu fiz. Está sem medo. Satanás ficou sem medo. Eu sou o final. Satanás ficou sem medo. Ele está fazendo. Eu pulei uma frase. Satanás quer aprisionar. Jesus liberta, porque ele é amor. E onde há amor, há liberdade. Jesus quer você livre para interagir com o mundo, expressar seus sentimentos e opiniões. Em ambientes adoecidos com a cultura demoníaca, as pessoas não podem se expressar. Jesus quer que você se expresse, seja por sons ou por sinais. Nosso Deus é um Deus que fala por sons e sinais, e somos feitos à imagem e semelhança dele. Falou? Excelente, gente. Parabéns. Então, para todos, né, eu diria quase a mesma coisa. Eles foram muito bons. Para interpretar praticamente no mesmo tempo que está o palestrante falando, é difícil mesmo, tá? Ainda mais começar. Só o começo é difícil, muito difícil. Depois fica bom, né? Você praticando, você vai pegando o jeito, o ritmo da pessoa que está falando, entendeu? Então, assim, o importante
Tem que praticar, não pode parar. Não pode. Você tem que continuar praticando. Achei muito interessante a escolha que o Mateus fez, que ao invés de fazer aqui, ele fez aqui. Tá? Lembrando, né, erros simples na hora da configuração de mão, na hora de fazer os sinais, é normal. Tá bom? É normal. A gente vai se corrigindo para ficar certinho, legal. Tá? Então, o sinal de tanto de demônio como de diabo antigo é esse aqui, ó, tá? Na testa. Aí só toma cuidado com esse C, que querendo ou não, o C na testa é tio ou tia. Né? Aí pode ficar meio confuso para o surdo entender. Tá bom? Uma coisa importante, por mais assim, que a gente não fala muito sobre mudos, né, pessoas mudas, mas elas existem. Né? A gente conhece, né, Mateus, o João Meno, lá de Laranjeiras, que ele é mudo. Ele nasceu prematuro, então por isso as cordas vocais dele não tinham se formado direitinho. Ele ouve, né, só que ele é mudo. Então, para ele se comunicar, ele aprendeu Libras. Aí ele conversa em Libras. Mas você pode falar com ele, normal, assim, né? Ele vai te ouvir. Só que na hora de responder, ele te responde em Libras, porque ele não consegue emitir nenhum som. Né? Então, essa história era de mudo mesmo, entendeu? Você podia ter feito o sinal de mudo. E na sua sinalização você colocou surdo. É só, né, prestar atenção nisso. Eu explico isso por quê? Porque existem muitos surdos que só da palavra mudo eles não gostam. Né? Então, de repente, a escolha da Sara não foi assim, errada, tão errada, porque, de repente, se o público dela fosse um público surdo, ela poderia fazer essa mudança? De repente, sim. Por mais que não estaria na pegação do palestrante. Tá? Então, não está totalmente errado. Mas o que? Alexia, né? Ficou muito boa, as suas escolhas ficou excelente. Eu só te sugiro uma coisinha, a desacelerar. Né? Você foi muito rápida, né? na sua sinalização. Então, assim, Mateus, ele não estava no mesmo ritmo que você. Entendeu? A leitura dele estava um pouquinho rápida, né, Mateus? Também não pegou leve o pessoal aí, pegou rápido. Mas ele falou mais devagar do que você na sua sinalização, entendeu? Então, tipo assim, você estava... Se eu fosse, né, vamos supor, se nós aqui fosse no sul, acho que todo mundo ia pensar, caramba, esse empregado está falando muito rápido, porque ela está toda acelerada. Mas ficou muito bom, parabéns. A Sandra também surpreendeu, né? Excelentes escolhas. Você fez história aqui no ar, isso aqui é disciplina, né, de história. Porque a história ela é aqui, é igual o sinal de lembrar. Tá bom? Mas o resto foi excelente. Você que falou que não ia conseguir, conseguiu, foi muito bom, parabéns. Deixo também da Rayane, porque a Rayane também ficou muito nervosa, né? E ela conseguiu, foi muito bom. Eu fiz a correção para ela no privado, que foi o, não sei se deu para vocês perceberem, ela fez o sinal de ruim. O sinal de ruim é assim, né? Só que ela foi e fechou, né? De ruim. E se você fecha, vira animal. Existe sinal de animal assim, que a gente, né, faz normal, só que normalmente se você fecha toda essa volta aqui, parece a boca do leão, né, quando o leão vai abrir. Então eu fiz essa correçãozinha para ela também, no vídeo que eu mostrei para vocês. Mas o demais também muito bom, as escolhas que ela fez. E é assim, né, a gente tem que praticar para perder esse nervosismo e a gente conseguir fazer simultaneamente de verdade. Né, que é quando eu está falando e a gente está aqui sinalizando. Para hoje, vou colocar alguns sinais para vocês aprenderem, para adicionar no vocabulário de vocês, e vocês respirarem, né, porque eu sei que dá um nervoso, muito nervosismo mesmo. Vocês têm dúvidas, perguntas? Não, Paty, eu acho que é quase que todos, né, o nervosismo e a insegurança é o que assim, vai travando um pouquinho a gente, né? Sim. Pelo fato, talvez, da gente entender que a gente não domina.
Então, pelo fato de a gente entende que não domina, aí fica aquela insegurança e o nervosismo, e isso atrapalha, né? Mas não tem jeito, é só com... É só a prática mesmo. É igual pregar, né, também, tipo assim, né, quando eu comecei a pregar tinha aquela insegurança, nervosismo, até hoje tem frio na barriga. Então são 24 anos pregando, mas ainda há o frio na barriga. Né? Tem pessoas que lidam melhor e outras, como eu, mais tímido, então a gente tem ainda essa... Eu fico à vontade porque eu tenho segurança, porque eu tenho domínio daquilo que eu vou falar. Então isso ajuda, né? Isso. Mas assim, falar em público não é fácil para quase todo mundo, né? Faz parte, né? Concordo. Eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade, mas eu consigo fazer outras coisas em público que, né, falar não faço. Então, eu entendo completamente vocês. Vamos lá. Sinal de característica, vocês já sabem? Não. Característica? Você faz esse Czinho grande aqui, ó. Aí a sua mão aqui dentro, você abre. Característica. Característica. Essa aqui você pode colocar também como as qualidades, né? Para você como vai descrever algo, né? É a característica. Coloquei atividade porque eu acho parecido, né? Atividade, você a palma está aqui, aberta, e o azinho aqui, o Matheus já sabe. E abre aqui, ó, é uma atividade. Então, atividade. Parecido. Disciplina, sabe? Quem sabe? Disciplina? Disciplina. Isso, né? São duas garrinhas, tá? Uma pra cima e uma pra cima. Esse disciplina é só de escola? Matérias, né? Outro. Isso, esse outro. Às vezes é um sinal tão simples, né? Que a gente não usa. É só fazer assim, você jogar para lá, outro. Né? Tipo, outra pessoa, outro dia. Você... Que é continuar, né? Continuar. Aqui é educar. Educar. Educação. Né? Seguro. Isso, né? Segurar aqui, ó, seguro. Muito. Normal aqui. Você bate aqui e bate. Isso. Esse seguro serve seguro de segurança, seguro de segurar, seguro de carro, qualquer seguro pode. Multa. Esse multa aqui, ele serve tipo quando a polícia te para, vai te dar uma multa, serve para esse, tá? Então, multa. E serve também para no estilo de vingança. Pode falar? Por exemplo, aí para. Isso, exatamente. Então, esse sinal de multa tem isso, ó, o que você me fez, ó, você vai pagar. Viu? Ó, não para. Espera aí. Né? Então tem esse sentido, que é esse sinal aqui de vingança. Essa batida aqui, e tem expressão, né? Elas estão para, pega, essa batida aqui, ó. Então, aí tem que, né, tomar cuidado por causa da expressão. Idêntico. É o mesmo sinal, então, multa e vingança. Esse multa aqui, né, desse daqui, é o mesmo caso, mesmo sentido. E esse vingança é de você bater o dedo. Assim, isso. E fazer assim, ou esse aqui uma vez? Indicar
indicadores se encostando na ponta. Isso. Aí, mas é tipo, não é só batendo uma vez não, tá? Você tipo dá uma ameaça aqui, ó. Você bate aqui e depois joga. Porque uma vez só é proibido, lembra? É isso que eu tô. Tem que uma vez É tipo, igual o fundo que a gente bate 2 vezes, isso aqui também, né? Dá essa batidinha assim, ó. Assim, tá, então. Mais de uma batidinha no caso. Idêntico. parecido, Igual. Igual. É igual. Porque parecido não é idêntico, né? Parecido só parece. Então, Idêntico é igual. parecido aqui. Isso, é parecido. Idêntico ou semelhante. Semelhante também pode ser assim. Aí no semelhante pode usar o parecido. Né? Porque nós somos parecidos, nós somos Aqui semelhantes. é idêntico. Agora esse aqui é idêntico, é igual. Dicionário. Pode fazer direto, tá? Não precisa fazer o livro não. A pessoa falando que pode também, mas você também pode fazer direto aqui do dicionário. Parecido com vocabulário, você faz em D, tá bom? pode ser assim, então. É em D. Assim ou assim. Isso. Letra. Isso. Letra, ó, é o L e você bate aqui, ó. Letra. Né? Que letra? Ou você vai falar, tem a letra da música, você pode usar também, tá bom? Ou o seu nome começa com que letra? I ou Y. Legenda. Isso. Legenda é que fica aqui, ó. As frases que ficam aqui embaixo. É a versão de frase, então. Isso, porque é específico, né, para legenda. Frase também pode ser em F, tá? Em F ou esse daqui. Eu gosto mais desse também. Capacidade. Você é capaz. Qual o sinal? Você pode. Vai dar uma escolha. O sinal de capacidade é igual aquele do precisar, só que uma vez só, e você tem que estar, né, com a cara boa, né? E como você falar assim, porque aqui você vai falar que não precisa. Se tiver mesmo com a cara mais feinha, né? Com a cara boa e uma vez só, é que você é capaz. Você tem capacidade, entendeu? Aí você mostra esse movimento corporal de que eu consigo, sou capaz. Como? Assim? Igual precisar, só que uma vez só. Assim. Você joga para baixo. Capaz. Isso. É firmeza, isso aí. Comportamento. Não sabe. Ó, os 2 Cs, e você faz esse movimento aqui, ó. Comportamento. É tipo o comportamento, né? A ação, como a gente se comporta. Então, lembra do corpo. Postura pode ser também, esse sentido? Postura, né? Postura, né? A gente tem um certo tipo de postura. Aí eu coloquei informal, porque é a forma, né, como às vezes a gente fala, a pessoa está falando também, a gente está traduzindo, aí é bom saber quando a pessoa está falando informalmente ou formalmente, aí tem como você explicar para o surdo também. Informal. O izinho aqui embaixo. Ó. Lembra do movimento de empresa? Empresa. É o mesmo movimento, só que em informal. Informal é o F em cima. Aí fica fácil memorizar, né? Informal. Tá bom? Movimento circular. Informal, informal. Aí você pode falar, ó, vou sinalizar, formal. Vou sinalizar, formal. Algum, né, no
conjunturar. Algum, faz um movimento. Alguns. É tipo como se estivesse assim, ó. Um pra lá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra lá, um pra cá. Isso. Alguns. Tá bom? Esse movimento. Alguns. Comento isso do alguns porque a Rebeca gravou um vídeo e foi até a Isa, né, que interpretou. Aí ela fez tão rápido alguns aqui, a Isa fez igualzinho. Ela estava matando todo mundo aqui, não sabia. Aí a gente tem que, né, chamar as pessoas. Fingir. Isso. Fingir, ó, dedo médio, você vai pegar aqui na palma da sua mão e raspar. Fingir. Fingir. Né? Você pode usar também para a pessoa que é falsa. Aí você pode falar que ela está fingindo ser uma pessoa que não é. Pode usar também. É parecido com a verdade. Verdade, não é isso? Verdade ou verdade. Mas aqui, né? Original, fingir. Fingir. Você pode repetir fingir? Fingir a palma assim, ó, com o dedo médio, você raspa aqui. Só um minutinho. Fingir. Sapato leva com muito. Capaz. Bastante. É parecido com precisa, né? Isso aqui no movimento. Pronto? Aí esse sinal de fingir, faça ele dessa forma como eu falei para vocês, tá? Fingir uma expressão, você pode colocar de que você está desconfiado, né? Fingir, tá bom? Porque existe um outro sinal também, um outro momento eu explico para vocês. Porque assim, o que eu tento sempre falar em relação aos sinais, por mais que a gente não saiba tudo, a gente pode não saber tudo, mas a gente tem que ter ciência de que a gente tem que fazer o sinal com a configuração de mão assim, o mais certo possível, né? Evitar fazer sinais assim que fica confuso, né? Fica turvo na mente do surdo. Então vai sinalizar, lembra direitinho, estuda como é a configuração de mão, para a sua sinalização ficar bem clara, tá bom? Para não ficar assim, eu não falo que as nossas escolhas, eu poderia escolher um certo tipo de sinal, mas você escolheu outro. Eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que é o certo. Não está errado. O que fica diferente é porque você fez uma escolha que para você ficou melhor, ou que também na hora foi o que você lembrou, e para outra pessoa, de repente, ela teve mais tempo para estudar e usou um sinal que encaixou e combinou melhor com o contexto, entendeu? Mas isso não significa que está errado. Os dois estão com o objetivo, a ideia da sinalização passada. O estudo vai lá, vai ver, vai entender, entendeu? Porque, por mais que assim, às vezes a gente faz umas escolhas diferentes da outra pessoa, aí, nossa, ela está fazendo errado. Que nem eu estava vendo uma pregação, foi no primeiro culto, eu acho que teve, que eu fiz uma sinalização e uma outra pessoa deve ter feito outra. Aí o pregador disse assim, qual que é o certo? O que você fez de um jeito, a pessoa fez do outro. Não existe isso. Isso aqui, claro que eu não tive tempo de corrigir ninguém na hora, porque não era também no momento nem lugar. Mas não existe. Um exemplo, eu fazer o sinal. Glória a Deus. E tem gente que faz assim. Ela bateu, ao mesmo tempo que ela bateu, ela levantou
que alguns, de tanto sinalizar, elas ficam mais fluentes. Entendeu? Então, quando você está com a sinalização que liga um sinal do outro, isso mostra mais fluência. Por isso que eu falo, né? Pratiquem bem o seu sinal, não ficar sempre com ponto ou com vírgula. Entendeu? Eu tento ensinar lá em casa, porque a minha filha mais velha, ela tem uma dificuldade de sinalizar. Aí ela sinaliza, para. Aí ela sinaliza, para. Aí eu falo com ela que a gente olhando assim a sinalização dela, parece que ela está sempre colocando um ponto final. E às vezes a frase, né, é uma oração, né? São 3 frases para terminar o assunto. Então a gente tem que ser assim também, quando está sinalizando. Tipo, eu gosto de comer chocolate, também sorvete, nossa, uma delícia, eu amo. Aí pronto, eu coloquei um ponto, nesse caso de uma parada, né? Do que a gente está falando. Né? Então assim, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, para nossa sinalização, não ficar sempre com ponto e vírgula, ponto final, ou essência o dia todo, né? Dá uma relaxada e tenta assim, pensa com calma, principalmente quando você está ouvindo. Não tenta fazer palavra-sinal, não. Deixa fluir na sua mente. O Mateus estava aqui falando, Mateus, com certeza Mateus, por mais que ele falou rápido, normalmente a gente não fala assim. Por exemplo, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Aí a gente dá essa entonação demorada quando está falando sem ler. É diferente você falar normal do que você falar lento. Por isso que, tipo assim, né, totalmente a gente entende a forma como o Mateus leu, porque ele estava lendo. Ele não estava falando, né, normal, como a gente fala também. Então, a gente tem essa pausa quando a gente está falando. Né, e dá para respirar. Eu tenho parado que o vereador aqui da noite, o pastor Clécio, ele começa a falar, ele está dando uma respirada. Antes ele saía atropelando, né? Era mais difícil. Agora que ele está dando umas pausas, dando umas olhadas assim para a gente, né? Uma coisa. Aí dá para a gente respirar. Então é assim. Foi bom vocês treinarem com uma pessoa falando rápido, porque na próxima vez vocês vão estar mais, né? Tá bom? Uma coisa que eu agora lembrei, que cada livro da Bíblia, Mateus, tem um sinal próprio. Né? O sinal de Mateus é esse aqui. Eu vi que nós fomos fazer na teologia, você quase levantou um H aqui, né? Está todo mundo em casa, né? Mateus. Eu abreviei no caso o MT. Você colocou o MT? Sim, quando você não sabe o sinal do livro, você pode fazer, né, a abreviação, né? A abreviação do livro, tá bom? Do que você colocar aqui Mateus, tudo, né? Às vezes demora mais. Tá? E lembrando assim, que nem nessa última pregação agora de domingo, eu fiquei reparando que eu fiquei o tempo todo me balançando. Porque a menina estava tocando atrás, né? Aí eu estava sinalizando bem assim. Aí eu fiquei, nossa, é cansativo de ver. Entendeu? Então, na hora que eu estava lá, na minha cabeça, gente, olha só como é engraçado. No começo da pregação, eu percebi que eu estava me movimentando muito, que eu estava assim, no ritmo do teclado. Aí eu pensei, vou parar de me mexer, isso vai ser enjoado para o surdo ver. Na minha cabeça eu tinha parado. Mas eu fiquei o tempo inteiro me balançando aqui. Eu estava terminando um dever lá imaginário, porque eu estava sinalizando. E o tempo todo me balançando. Então, né, eu vou me policiar nisso, então eu sugiro isso para vocês também. De quando eu estiver sinalizando, evitar ficar assim, né, bailando lá, só com o vídeo. Ai meu Deus, só de lembrar a vontade de rir. Uma coisa também que eu fiz, eu acho que não devia ter sido feito, foi que toda hora quando eu fazia as retidões, eu avisava de novo que aqui era o povo de Samaria.
Se a gente já avisou uma vez que aqui é o povo de Samaria, deixa, não precisa mais você fazer. Né? E aqui eu toda hora falava que aqui estava Jerusalém, que Jesus estava indo e a multidão estava seguindo. Então, assim, eu imagino que ficou um pouco cansativo para quem estava vendo. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso também. Já colocou os espaços, já nomeou os espaços, não precisa mais fazer. Faz o apontamento, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tá bom? Então, mais uma dica, né, para vocês. Quando a gente estiver pensando em interpretar, você tem que já estar treinando tudo aquilo que é da sua área. No caso, assim, quem interpreta na igreja, pensa em sinais religiosos. Então, estude os sinais que você vai ter, é o costume que você já ouve lá na sua igreja. Tá? Até você acha que igreja? Vem? Não tem sinal lá não? Então, você não vai dar sinal lá, né? Você pode dar sinal lá. Pode não? Pode. Você convive com uma comunidade surda, com alguma? Ou você está sozinho por aí espalhado por mundo? Você não convive? Você tem nenhum amigo surdo, tá? Não? Não? Na igreja? Na escola? Tinha um que escola. Já foi embora? Eu tenho. Depende. Você terminou já? Chique, né? Então, assim, aí é importante a gente estar, né, atento a essas coisas pequenas, porque na hora